Comandante, como é que tem passado? Bem, graças a Deus. Como é que virou o ano? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Aqui mesmo em Ceabra. Aqui em Ceabra, né? Boa tarde aos ouvintes, Nerisvaldo, Ananda, Carla, todo mundo. Como é que tem sido a virada de ano de uma forma geral, na 29ª, antes da gente entrar no nosso tema? O trabalho não para. Graças a Deus a equipe é bem engajada e a gente só traz... A gente está, inclusive, com um projeto novo. Eu não vou antecipar porque gera expectativa, mas a gente está pensando em incrementar o policiamento mais uma vez na cidade de Ceabra. A gente recebeu também um privilégio, receber 10 novos policiais formados em caráter de estágio. Poucas unidades receberam esses policiais para poder estagiarem. Eles têm a possibilidade de permanecerem aqui de forma definitiva, mas não é algo que eu possa afirmar como concreto, mas já é um privilégio receber os polícias aqui em caráter de estágio. Que existe uma disputa interna também, né, comandante? Para as pessoas entenderem, não é. Ceabra chegaram aí os policiais e todas as cidades da Bahia estão recebendo, não é bem assim, não. E aí eu agradeço a participação do Coronel Marcelo, que é o comandante regional da Chapada, e nos concedeu esses 10 policiais e a gente também incrementa na formação dos policiais com as nossas tecnologias, com a expertise dos nossos profissionais, e os meninos estão correspondendo, mostraram que foram bem formados. É certo de ficarem aqui até quando? É quanto tempo esse estágio, comandante? Um efetivo vai ficar aqui, eu não posso afirmar que serão os policiais que estão aqui hoje, porque eles têm um sistema classificatório e eles escolhem os locais de lotação conforme a sua classificação. Mas eu creio que eles têm interesse de permanecer aqui. Agora, numericamente falando, é um número muito próximo do que a gente tem hoje em estágio. Muito bem, tá aí. E a gente comenta sempre aqui, muitas pessoas, na zona rural a gente está precisando dar atenção. E a gente sabe a situação da Polícia Militar da Bahia, que não é fácil. A gente já comentou aqui em outras oportunidades que tem cidades aí que tem 3, 2, 4 policiais, né, para fazer a cobertura. E às vezes a pessoa não aqui na cidade, na zona rural. Mas vamos pro assunto, comandante. Essa semana a gente conversou por telefone e acho que foi na semana passada, né? Na semana passada, isso. A gente falando por telefone dessa questão, a gente percebe também, já comentamos aqui no Jornal do Meio-Dia, às vezes da preocupação. Eu não sei se tem uns 5, 6 anos atrás, a Nanda acho que não acompanhou isso aqui não, na época, não me lembro quem era o comandante, eu sei que ele começou a fazer um trabalho pesado, foram 6 meses de trabalho pesado na cidade, e aí o pessoal revoltado, porque a culpa é do prefeito, é o governo, né, não sei o que está fazendo isso para prender as motos, né, os trabalhadores vêm de um lugar para o outro, que não... Prender moto de trabalhador é fácil, é assim, né, que funciona. Prender a moto de trabalhador é fácil, quero ver ir atrás de bandido. É assim que você vai estar lendo lá na rede social. E o comandante falou comigo, falou, Nerisvaldo, a gente está tendo de um outro lado, muita gente pedindo, a sociedade cobrando muito sobre essa questão das descargas barulhentas, que é a perturbação do sossego. Já está acontecendo uma operação na cidade? Vai acontecer? Qual é o projeto da polícia? Porque a polícia ela foi instigada, né? Ela foi chamada por essa questão, não é isso? Você tocou em pontos importantes. Primeiro, a questão do acompanhamento das redes sociais. Né? Eu mesmo tenho um perfil que é profissional, é meu perfil profissional. Nós temos o perfil da 29ª e a gente monitora isso diuturnamente. Né? Só para você ter uma ideia, ontem a gente recuperou um carro, como o Carla falou ali, um carro clonado aqui em Ceabra. Esse carro clonado nós recuperamos porque o dono do carro original, que é de Minas Gerais, nos encontrou na rede e falou que tinha tomado 2 multas em Ceabra, sendo que ele nunca esteve em Ceabra. Aí passou a placa do carro original, o modelo, etc e tal. E ontem, por ocasião da Operação Força Total, a gente se deparou com o carro. Olha, na operação, Na operação. E para ver a importância que a gente dá ao acompanhamento das redes sociais. E nas redes sociais, a população tem pedido um trabalho mais efetivo para lidar com as descargas barulhentas. Aí, em regra, vem essa argumentação que você acabou de dizer. Não, porque a moto do trabalhador tem alguns pontos importantes. Primeiro, o trabalhador tem que entender que ele precisa cumprir alguns requisitos para aquisição de um veículo. Diferente de um celular, de um relógio, de um óculos, a compra de um veículo não se dá por mera tradição, que é você recebe o bem, paga o dinheiro e a propriedade está confirmada. Existem bens que você precisa de, vamos dizer assim, formalizações, certo? Um veículo funciona dessa forma. Seguir regras mesmo. Seguir regras. Aí o que acontece? A gente não tem o interesse de fazer operações buscando tributação compulsiva, ou compulsória, melhor dizendo. O que isso quer dizer? Não, eu vou abordar o veículo para ver se ele está devendo, IPVA, etc e tal. Não. Mas quando a população pede
que a gente faça uma fiscalização efetiva por conta das descargas, e uma vez que o veículo entra no quartel, a gente tem que olhar tudo. Então, essas pessoas que se incomodam porque a gente está apreendendo os veículos, elas deveriam ser as primeiras a verificar as pessoas que utilizam descarga em desconformidade com o CTB e dizer, ó, essa intensificação, boa parte dela está ocorrendo por sua causa. Entendeu? Então, assim, qual o procedimento que a gente adota na 29ª? A gente aborda o veículo pela questão da descarga. O veículo entrou no pátio do quartel. A gente devolve o veículo para o dono do veículo. Só que muitas vezes o dono do veículo não é a pessoa que está com a posse do veículo, ou até mesmo o condutor do veículo. No caso, o dono no papel. Sim. Muitos adquiriram o veículo sem não transferem. E a gente só devolve para aquele nome que está... Isso é uma realidade do interior, comandante. Do interior. Só que até por questão de segurança jurídica, para a gente se sentir seguro em relação à nossa atuação, a gente devolve para o dono. E se aquela pessoa que estava conduzindo não for o dono legítimo do veículo? Sim. Então a gente devolve para o dono. Para ele regularizar o veículo, ele precisa... Sim, ele vai precisar fazer o pagamento dos tributos. Dos tributos, colocar todos os equipamentos de segurança, o que está atrasado. Tudo. Então o objetivo nunca foi fazer tributação compulsória. O objetivo é tentar manter a ordem pública na cidade. E questão de perturbação de sossego é questão de manutenção da ordem pública. Existem pessoas que necessitam de repouso, trabalhadores, tem crianças autistas, animais. A gente tem 2 unidades de saúde importantes na cidade, que é a maternidade, o hospital regional. Para além disso, ainda tem a questão das pessoas que conduzem veículos sem placa, que aí é o suprassumo do absurdo. E sem habilitação também, Sem habilitação demais. Outra coisa que muitas pessoas acham que é bobagem, mas não tem uns 3 meses isso, que uma pessoa sem habilitação atropelou um rapaz quebrou o quadril. Pouco tempo depois eu vi uma publicação no WhatsApp desse cidadão que foi atropelado necessitando de uma regulação, um jovem na sua faixa de 14, 15 anos. Então, assim, essas formalidades, elas não são dificuldades que o Estado impõe para atrapalhar a vida do cidadão. Tudo isso aí implica em segurança. Aquele cidadão que comprou uma motinha de R$1.000 num preço que teoricamente é irreal para aquele bem ali, ele precisa entender que aquele bem pode ter sido roubado, pode ter sido furtado. E a pessoa que teve seu veículo roubado ou furtado comprou aquele bem ali, ou parcelado, ou à vista, mas de forma honesta, e perdeu o seu bem em outro estado, em São Paulo, em Minas Gerais, qualquer estado que seja. Então, assim, não é uma questão de buscar atrapalhar a vida da população. Agora, o start para a operação, que aí é o que, na minha visão, está em questão aqui, é justamente a questão da manobra perigosa e das descargas barulhentas. Se isso não houver, a fiscalização é bem mais tranquila. Resumindo, Nerisaldo, sua moto tem uma descarga barulhenta, você andou fazendo grau aí, então a operação está acontecendo por sua causa. Exatamente. Né? E a população deveria cobrar esses condutores que fazem isso. Às vezes as pessoas ficam comentando, Ananda, e Carla quiser entrar no nosso papo também, fica à vontade, é que fez grau ali, mas tá num lugar seguro, tal. Caiu, quem gostou bate palma. Só que aí tá ocupando uma vaga de alguém que trabalhando ou com um acidente, acaba perdendo ali. E o exemplo que você trouxe da questão da regulação é esse. Às vezes muita gente na rede social tá ali acompanhando, não, pra mim não faz diferença. Tá ali, caiu, se quebrou todo, é um problema dele. Mas tira a vaga de alguém. É fila, a fila acaba aumentando por essa questão. Pois não, Carla? Só para lembrar o comandante, boa tarde, comandante. É uma honra ter o senhor aqui. Obrigado. Acompanhei, né, a apreensão de uma moto, que basicamente tinha nem placa, a placa estava caindo. Sim. Ou seja, eles provocaram os agentes da Rocan, né, a abordá-los. Porque a placa caindo, a coisa toda amarrada ali, o tanque da parte de combustível. Aí a pessoa ainda acha que está certo andar desse jeito. Diz, mas não é só as descargas, não. É a forma também que o condutor está e que a moto está também. E não adianta dizer assim, mas aí é o trabalhador. O trabalhador, ele também tem que andar certo. Sim. Eu já falei, a polícia não está para prender trabalhador. Não está para tomar a moto do trabalhador, levar ou prejudicá-lo. Está para fazer cumprir a lei. E vocês, que são cidadãos de bem, ajudem também. Tem um detalhe assim que eu acho importante, né? Boa parte das pessoas que andam com descarga barulhenta e fazendo manobras perigosas nas vias são pessoas com idade baixa, né? Eu venho de uma época que a gente estava falando aqui da questão do radinho. Eu venho de uma época
que era um orgulho para os pais dizerem assim, eu nunca botei meu pé numa delegacia ou num quartel de polícia. Eu venho dessa época. E hoje em dia, eu vejo isso no quartel da 29ª. Um rapaz de 24 anos, 25 anos, que eu não considero um jovem, para mim é um adulto... Já tem muita responsabilidade, que deveria capacidade ter de responder, né? pelos seus atos. E aí vai acompanhado de pai, mãe. Ah, porque meu filho é um menino bom. Não, seu filho não é um menino bom. Seu filho pode ser um menino bom, se ele mudar a postura dele. Mas por enquanto ele tem a postura de fazer manobra perigosa nas vias públicas e colocar descarga de forma a incomodar a sociedade de forma geral, seu filho ainda não é um menino bom. Ele pode ser, um dia, se a senhora convencer ele que ele tem que agir diferente. Isso me lembra muito a questão da educação, porque a gente teve no ano passado, não sei se você lembra, Nerisvaldo, a gente trouxe numa matéria no chapadanews.com.br e também a gente trouxe esse assunto aqui, que foi o Colégio Estadual de Tempo Integral de Iraquara, fez uma ação bem grandiosa com todos os alunos, o colégio é bem grande ali, aquele 7, inclusive com a presença da Polícia Militar também, da 42ª, né? Até então era 42ª, hoje Iraquara é 29ª. Ah, pronto. Houve uma... Na época era, que eu me lembro que foi o pessoal de lá que deu entrevista pra gente. E eles fizeram um trabalho de educação mesmo, de conscientização com os jovens e levaram uma pessoa que pratica o grau como esporte, de competição. Sim. Que é uma pessoa que tem muita experiência, que é um jovem também com muita experiência e que fez as manobras no lugar seguro e tal, enfim. Que o grau é um esporte, e aquilo, né? Mas chegou pra gente, e assim, com experiência, com equipamento de proteção individual adequado, né? Não é assim, simplesmente você sair empinando uma moto na rua. E eu acho que ali me chamou a atenção porque a gente recebeu isso como uma denúncia. E quando a gente foi investigar, a gente viu que a polícia estava acompanhando, que o colégio estava totalmente empenhado em explicar o que é o grau. E tem uma lei, né, que regula isso. Sim. Enfim, dentro do Código de Trânsito. E eu acho que, assim, quanto mais as escolas fizerem esse tipo de trabalho em associação com quem conhece a lei, que possa explicar aos meninos o que é, de fato, o grau e o que é um crime, vamos dizer assim, porque se você faz uma manobra dessa que está botando em risco um transeunte, né, um pedestre, isso já se configura como crime. Como a gente citou o caso do acidente do rapaz, a gente não viu o momento do acidente, não necessariamente essa pessoa estava dirigindo perigosamente, mas não era habilitada. Eu estou partindo do grau menor para o grau maior. Às vezes a pessoa que faz o grau, inclusive, também não é habilitada, entende? E existe uma coisa chamada responsabilidade objetiva, que aí eu estou falando dos pais, os pais precisam saber que a responsabilidade objetiva implica que o dono do veículo, ele é responsável pelo que acontece com o seu veículo. Se alguém emprestou a moto... Se alguém emprestou a moto, automaticamente essa pessoa já é responsável. Responde junto, né? Responde junto. E não importa se teve culpa. Ah, ele pegou a chave e eu não vi. Ah, ele pegou a chave sem que ninguém percebesse. O dono do veículo responde objetivamente por aquilo que ocorrer. Ah, quero participar desse esporte. Você tenta fazer com que o poder público possa disponibilizar espaços... Exigir do poder público, que é direito também, né? Exatamente. Direito também. Agora, nas vias públicas, é o que a gente não pode permitir. Agora, o motivo da gente estar aqui dando essa entrevista, o motivo mais forte, é esclarecer a população que não adianta ficar dizendo, porque a moto do trabalhador não pode fazer em via pública, não pode utilizar descarga em desconformidade, equipamentos que produzam ruídos. As descargas, elas precisam estar regularizadas. Tem norma da ABNT. Então, assim, não adianta dizer que a polícia está pegando moto de trabalhador. Ah, a moto é minha, eu uso no meu trabalho, mas meu filho pegou sem que eu tivesse o conhecimento. Vai responder. Aqui em Iraquara não fica atrás, né? A falta de respeito às pessoas idosas, às crianças especiais. Quem falou isso foi a Nilda, que está com a gente lá em Iraquara. Yasmin também está participando, Claudete. Quem mais aqui deu exemplos? Em Aguada Nova, estão tomando moto do trabalhador. Sobra para todo mundo, né, comandante? É aquilo que a gente está comentando aqui em Aguada Nova. Neto aqui está com a gente. Velame precisa dessa operação. Aqui no povoado de São Lourenço tem muitas motos barulhentas, incomoda muito. Vamos lá. E a região, comandante? O que é que a polícia pode fazer para essas pessoas que estão nas regiões mais distantes? A gente trouxe aqui São Lourenço, né, que é a divisa da cidade de Ceabra. Só para você que está em casa, Velame não. Velame é aqui perto. Mas São Lourenço é lá do outro lado. E aí, o que é que pode ser feito pela polícia para essas pessoas que estão nos acompanhando das regiões mais distantes dentro de Ceabra? Em Iraquara, que dentro dos nossos 9 municípios,
Iraquara está em pé de igualdade com Ceabra em relação a tamanho, né, de população, etc e tal. A gente já faz um trabalho em Iraquara diuturno em relação às motocicletas, sobretudo nos finais de semana, nos acessos aos riachos, aos balneários. Aham. Então a gente já faz com esse propósito, né? Isso é comum lá em Isso é Iraquara? comum em Iraquara, a gente já faz. A gente faz nos nossos 9 municípios, mas de maneira mais forte, Ceabra e Iraquara, até pela proporção dos tamanho. municípios, pelo Mas tamanho. isso faz parte da Operação Força Total? Não, já é comum em Iraquara. Não, Não, que já ele é tá comum, dizendo. é diuturno. Perfeito. É. Aí na questão da participação do cidadão, a gente começou o nosso papo aqui falando sobre redes sociais. Filmem, tirem fotos, mandem para a rede social, é anônimo, sigam a rede social da 29ª. Então, até pela foto, pelo vídeo, a gente notifica. Ah, então vamos lá. E também tem Pela que foto lembrar, e pelo né? vídeo tem como notificar. Tem como notificar. Então, se uma pessoa comum tá passando pela rua, tô no velame, tá assim, que barulho, vá lá, filme escondido. Inclusive, em Ceabra, a gente tem uma central hoje, que já está em funcionamento, mas também em aprimoramento, que a gente está ampliando o número de câmeras que a gente tem acesso na cidade. Pelas câmeras de dentro do quartel, a gente já notifica. Em Ceabra. Ah, E são então aí. câmeras que estão monitorando a cidade e você tem uma central dentro Isso, da do 29ª que você consegue ver ali. Isso. E, inclusive, são poucos quartéis que têm essa tecnologia. Aqui na Chapada, eu acho que Na verdade, a Nenhum, né? gente desenvolveu. Isso foi fruto de uma reunião eu vi isso lá em Madre Deus, que é um município com uma arrecadação imensa. Né? imensa. Aqui a gente fez de uma maneira colaborativa com a Justiça. A doutora Marta nos concedeu recurso, o Ministério Público também concedeu recurso. Então a gente tem TVs e os comerciantes cederam câmeras. Lógico, né? O propósito disso é a segurança, né? Evitar arrombamentos, assaltos, mas também serve para isso. Serve pra tudo, né? Serve para tudo. Então a gente tem acesso a algumas câmeras e se outros comerciantes quiserem ceder as imagens externas dos seus comércios, a gente não utiliza imagens internas. Então, se quiserem ceder as imagens externas, a gente... Vocês conseguem conectar com outras câmeras que não... Isso, Que exatamente. interessante. Quando a gente Isso é tiver ótimo. aquela visita Essa lá no é uma quartel... aí, viu? Esse aí já, pra mim, já é um Aí, ó, ponto à Carla. parte. Essa Carla comandante. vai Quando a gente tiver descobrir aquela tudo. visita, vou mostrar para vocês lá a nossa central de inteligência. A gente vai lá, Nanda. Eu tô devendo a entrevista, Carla. desde a visita do governador, mas o comandante também Porque a tirou um gente foi período de naquele dia, a férias. gente viu, né? É, Mas não estava nada disso em funcionamento. Agora a gente já tá. se impressionou até com a estrutura. Eu estou puxando a sardinha um pouquinho para o meu lado. Lógico que as estruturas cedidas pelo governo são todas iguais. A planta é igual, Ah, mas nenhuma tem horta. nenhuma tem horta, nenhuma tem Governador. jardim bonito. Horta que dá vontade de ir lá catar. Eu vou catar aqui. Pode ir, fica à vontade. Tem chá também, quem quiser. Que essas operações não fiquem na cidade, que sejam expandidas para a zona rural. Velame virou uma terra de ninguém. Segundo o Neto aqui, com a gente acompanhando, é aquilo, né? Faça a filmagem. Filma, tá vendo? Tá acompanhando? Faça a filmagem, vai estar numa via pública. E a pessoa- Ou compartilha a câmera também. Pode compartilhar a Aham. câmera, a gente vai monitorar no dia a dia. Até, por exemplo, o Velame, tá lá no Velame, Pode compartilhar a câmera. compartilha a sua Qualquer câmera aí do Velame, que a comércio- polícia vai estar acompanhando no dia a dia. Então, deixa eu E perguntar pode aqui. autuar Pode. daqui lá no Velame, Tem né? resolução que permite isso. Perfeito, pois não. Não, a minha pergunta é: qualquer comércio, só para ter certeza que eu entendi, qualquer comércio pode conectar sua câmera externa à Na verdade é uma permissão. Ele tem a câmera, ele tem o sistema que gerencia as câmeras internas, ele só vai nos permitir o acesso. Então, quando precisar, você quer olhar essa rua, tchum, vai lá na câmera. Exatamente. Tem alguns Gente, comércios genial. que eu já faço isso. Muito bom. Já monitoro. Muito Então, bom a gente tem também. muito projeto que está em prática. Exemplo, a Ronda Maria da Penha, a gente, em prática já. A gente já faz o acompanhamento das medidas protetivas de urgência. O monitoramento da cidade, a gente já faz. Eu conversei com o prefeito, logo que ele foi eleito, para a gente ampliar. Inclusive colocando placas na cidade, avisando que a cidade é monitorada 24 horas por dia. Tanto por câmeras da Secretaria de Segurança Pública, como com câmeras particulares do comércio, né? Mas é importante, não que isso seja extremamente necessário para que funcione a central de monitoramento, mas Inibe para que as também, pessoas né? saibam que Ceabra é uma cidade assim, vou utilizar um termo até um pouco mais forte, é uma cidade fortificada, né? Então assim, fortificada de que forma? Com muros? Não, virtualmente fortificada. Então é uma cidade totalmente monitorada, tanto
poder público como pelas câmaras particulares. É um modelo, inclusive, que a gente vê muito nos filmes americanos, porque a sociedade americana ela é participativa na segurança. E a gente precisa que o cidadão de Ceabra, não, eu também tenho a obrigação de proteger a minha cidade. Entende? Sim. Essa cidade aqui é a cidade que eu moro. Ocupar o espaço. Ó, isso aqui eu também tenho uma responsabilidade. De que forma eu posso ajudar? Compartilhe uma câmera. Perfeito, então. Mais algo pra gente, meninas, ou a gente já pode... Eu tenho uma pergunta aqui de um pois seguidor. Não. Chame a Ronda Maria da Penha continua atuando em nossa cidade. Em caso de agressão, eu devo ligar 180, 190 ou tem um número específico? 190. Pelo 190 a gente consegue atender. Agora a Ronda Maria da Penha, porque eu digo isso 190? No momento da agressão, é uma ação de polícia rotineira, certo? Tipo, você tem uma ocorrência, você vai atender aquela ocorrência. A Ronda Maria da Penha está para além da ocorrência. É o acompanhamento da medida protetiva. Então, vamos supor, uma mulher detém uma medida protetiva contra o agressor. Esse agressor está cumprindo essa medida? Ou ele ainda está circulando a casa ali da agredida? Ou ele não está respeitando o distanciamento que ele é obrigado a respeitar? Então, a Ronda Maria da Penha serve para o acompanhamento dessas medidas. Agora, no dia da ocorrência em si, a pessoa pode ligar normalmente o 90 que a guarnição atende. Perfeito, então. E lembrando mais uma vez, o WhatsApp para a pessoa estar encaminhando os vídeos. É bom pelo Instagram. É o Instagram, então, isso, né? Da 20ª Quem puder enviar os vídeos, então. Tá empinando moto, não chama mais empinar, é grau. Tá dando grau aqui em tal lugar. Faz o vídeo. Esse caso do carro foi bem emblemático mesmo, foi curioso demais, porque a gente mostrou a foto do carro clonado na reunião da operação. A gente rodou 2 minutos e achou o carro. A gente saiu do quartel, pegou a Avenida Boninal subindo e achou o carro. 2 minutos. Tá aí. Às Operação eu Força acho que Total. poderia às vezes, reforçar desculpa, Carlinha, perdão. Reforçar o Instagram, porque às vezes tive alguns momentos que eu tentei acessar e caiu em outra desativada. Será que não tem como deletar aquele perfil desativado? A gente colocou desativado. Porque tem que desativar, tá inativo. Só vai para aquele, né? Aí vai primeiro para aquele. O meu não, já tá gravado. É 29 CIPM com letras minúsculas, né? 29 CIPM. @29 CIPM. Inclusive, o anterior, ele está com a tela preta escrita desativado. Né? A gente não conseguiu excluir a conta. Mas o nosso que a gente utiliza hoje é 29 CIPM tudo minúsculo. E lá a gente tem outros contatos lá também, né? Sim. Fala, Carla. Só para reforçar aqui, as pessoas acham, né, que os carros clonados, com restrição de roubo e furto, vai só para o interior. Mas não, essa moto e esse carro foi pego na cidade, basicamente no centro da cidade. Sim. Então, reforçando para você aí a importância da operação e do trabalho da nossa polícia. Então, colabore e deixar, né, comandante, para o senhor falar aqui para a gente o impacto positivo que essa operação tem trazido em tão pouco tempo, né? É verdade. Inclusive foram 2 ocorrências em dias consecutivos. No dia anterior foi a motocicleta, com restrição de furto e roubo de veículo. Na verdade foram 3 veículos, melhor dizendo. Foi a motocicleta no dia anterior e no dia do carro a gente achou outra motocicleta. Ou seja, existe uma certa complacência para com esse tipo de crime e sob o manto de que a polícia não pode atuar de maneira efetiva, porque se assim o fizesse, estaria perseguindo o trabalhador. Então, assim, é importante que culturalmente a gente modifique essa forma de pensar e que pense também naquela pessoa que teve o seu veículo roubado ou furtado em outro estado, em outra cidade. Então, assim, para que realmente, a grande maioria das vezes, a pessoa que compra um veículo desse, compra de boa fé. Tanto sim que quando chega na delegacia, acaba sendo enquadrado por receptação e vai responder em liberdade, mas responderá, né? Agora, culturalmente, a gente tem que pensar que é grave, porque enquanto a população não entender que isso é grave, você comprar um veículo de maneira irregular, como eu falei aqui mais cedo, não é como você comprar um celular, não é como você comprar um sapato. Um veículo, ele demanda etapas. Não é assim, ó, tome aqui R$1.000 e me dê a moto aqui, é minha.
Entende? Você está sob um grande risco fazendo isso, né? Você De mesmo, porque se responder. ele está ali, de repente, foi uma moto que alguém cometeu um crime com essa moto. E aí Exatamente. não é? Ah, mas eu comprei com a força do meu trabalho, mas a pessoa que teve a moto furtada ou roubada em outra Também cidade, outro estado, comprou. também comprou com a força do trabalho dela. Entende? Então, assim, tem que ter uma mudança, uma virada de chave mental para a população de forma geral. Ah, é a de Seabra? Não, lógico que não. Isso aí é... Não é. Brasil, Geral, né? Brasil tem 5.500 municípios, mais que isso. Isso aí é geral. 13h10 no seu Jornal do Meio-Dia. Getúlio está participando com a gente aqui. Olha esse caso dele, como é que é interessante. Às vezes as pessoas, né, que passam com barulho, com a descarga ou sem descarga, não percebem. Ele falou, ó, sou suspeito de falar porque sou um pai atípico e só eu sei como meu filho sofreu com essas motos barulhentas. E sem a gente saber o porquê ele acordava de madrugada chorando sempre que estava dormindo o soninho dele. Aí ele falou, porque a gente só veio descobrir que ele tinha autismo depois dos 2 anos de idade, que a gente veio entender o porquê ele chorava tanto, né? Então, não tinha um conhecimento que o filho tinha autismo, sempre acordava nas madrugadas, né? Moto passava ali, acordava e não dormia mais. Depois veio o diagnóstico de autismo e percebeu o quanto o filho dele sofria. E ainda né? que não tivesse tido o diagnóstico É? de autismo, às vezes a criança mesmo, que não tem nenhuma questão, acorda e incomoda quem vai trabalhar no dia seguinte. Às vezes você tem um trabalho para botar aquela criança os para dormir. especiais, Não é né? mesmo, Carla? Imagina A gente quem tem tá filho, convalescendo. Você tem um Não é trabalho isso? para botar a criança para dormir, passa uma moto e a criança acorda, mesmo que não tem seja até atípico. pessoas que colocam ali aquelas gangues dos caramelos, né? O meu não é um caramelo, não, mas ele não suporta se passar uma moto fazendo barulho. Ah, o cachorro. Digo, rapaz, você vai ser preso, Tito, fica quieto, ele não suporta. A gente brinca, mas gente, quem tem filho pequeno, quem trabalha, como eu trabalhava na área da saúde, chegava em casa querendo dormir, e barulho de som, e barulho de moto passando, e barulho de fogos, né? Então a gente, assim, eu costumo dizer que a gente só reclama quando aperta no nosso calo, mas a gente também deve ver o calo do vizinho para escolher o sapato adequado. A cidade de Ceabra é uma cidade de polo de saúde. Pelo fato da presença da maternidade e do hospital regional, já faz dela um polo de saúde. Então tem pessoas aqui, por exemplo, que estão com familiares em UTI e estão hospedadas na rede hoteleira aqui Do entorno. do entorno, né? Essas pessoas também precisam descansar, porque no outro dia estarão acompanhando seu familiar no hospital. Então é uma questão de respeito e da empatia que tanto se fala. A empatia necessária, que é essa, muitas vezes não se tem, né? A sua liberdade termina onde começa do outro, né? Exatamente. Aquele ditado velho e bom. Vamos para o nosso bloco, comandante, obrigado mais uma vez. eu E que a gente agradeço. vai voltar para o papo, né, das câmeras, que aí já Muito interessante. merece um ponto a gente ir lá visitar também e trazer até para estimular. Para você que tem o seu comércio, a maioria dos comércios no centro, né, seja da cidade ou dos povoados, Sim. como a gente trouxe esse exemplo aqui do Velame, e a gente pode trazer outros também de São Lourenço, de Olhos d'Água, essas regiões que são mais distantes, que pode também tá nesse A processo gente aí. recepciona, e nem que a gente tenha que comprar um caminhão de TV, mas a gente faz. Tá aí, perfeito. Obrigado, comandante. Nada, eu que agradeço a oportunidade.